Bom dia ou boa noite, meus queridos amigos. Sejam bem-vindos aqui no Descobrindo a Mente. E hoje estamos aqui para mais um maravilhoso episódio sobre saúde mental na comunidade LGBTQIAPN+. Que bom que você chegou aqui, que bom que você me encontrou e que a gente pode falar abertamente sobre um tema tão importante na nossa sociedade, na nossa vida, na vida de todos nós que fazemos parte dessa comunidade. E hoje eu gostaria de tocar em uma temática bem delicada e bem sensível, talvez polêmica, que é a exclusão da comunidade LGBT, ou seja, das pessoas LGBTs, na sociedade. Hoje há políticas de inclusão, sim, mas viemos de um processo histórico de perseguição, de exclusão. Afinal, ainda existem diversos países que criminalizam absurdamente a homossexualidade, perseguem e matam pessoas que demonstram seus verdadeiros sentimentos. Para a gente ter uma noção do quanto é arriscado e difícil viver a nossa vida e a nossa verdade. Hoje, falando desse tema da exclusão, a gente vai voltar um pouquinho na história. Se a gente parar para pensar a formação da sociedade, a civilização ao longo do processo de sua formação, de sua evolução, ela sempre presume um grupo de excluídos. É quase como a sociedade fosse uma pessoa vaidosa que tenta excluir algo em si que ela julga ser inferior. Então, se a gente for pensar no papel dos escravos, dos vassalos, dos plebeus, dos moradores das margens, os marginais, E sempre ao longo da sociedade houve esse grupo de excluídos. E aí eu não estou relativizando a dor de ninguém e nem justificando, mas é interessante a gente perceber os atores envolvidos dentro da construção de um sentimento social que não necessariamente existe por si, mas existe porque parte de uma construção de muitas pessoas. Então, as pessoas que regeram a sociedade ao longo dos tempos, das monarquias, os feudos, dos feudos às monarquias e das monarquias às repúblicas, sempre detiveram o poder, e com esse poder foram se excluindo grupos. É quase como se disséssemos aquele grupo é inferior, é menos favorecido, não tem direitos como nós, Eu costumo dizer que é o grupo para o qual fora designada a carga emocional, a carga espiritual, Essa carga de a minha hipocrisia não é minha, mas é dele. As minhas falhas e os meus defeitos não são meus, mas são deles, Então, assim, isso vem de um narcisismo social, de um processo histórico, em que pequenos grupos de pessoas poderosas se juntam, se formam em sociedade, em grupos, talvez até menores, e subjugam 1, 2, 3, como se aquele fosse responsável por tudo de ruim que acontece na vida delas ou que tende a acontecer no meio em que a sociedade deseja orbitar. Então daí a gente vem para o século XXI e fica mais claro para a gente entender um pouco do posicionamento histórico do Brasil em relação à comunidade LGBT dos outros países. É como se fosse um peso que fizéssemos querer engolir goela abaixo e tentam nos empurrar ao mesmo tempo para esse lugar de marginal, de mau caráter,
de delinquente, é o lugar das bichas, o lugar das prostitutas, o lugar dos vagabundos, o lugar dos menos favorecidos, né? Como se fôssemos o arrasto da sociedade, né? A camada mais baixa, a camada mais inferior. Claro que isso não é verdade, mas parte de uma construção social hipócrita que precisa se sentir superior para se manter de pé. Porque se cair, aí sim vamos ver o que é a real hipocrisia, a real baixaria, né? Aí vamos ver onde é que está, cada um por um, e todos por todos. Porém, se tratando do ponto de vista da comunidade, o que é aconselhável? Combater, referir, atacar, né, se tornar igual. É claro que a luta pelos direitos ela é muito válida e ela não pode ser negada. Mas o que a gente tem que ter mais cuidado é para a gente não se tornar hipócrita igual a essas pessoas. Para não se tornar uma pessoa LGBT que ataca outra pessoa LGBT. Para não se achar no direito de se sentir superior em relação ao destino de cada uma das pessoas. Para não ir para a religião como a autodefesa de quem se é para esconder os sentimentos e perseguir os semelhantes, né? Talvez seja esse o maior desafio da comunidade, o senso de responsabilidade. E não é para que nos tornemos perfeitos, não. É para que nos tornemos pessoas melhores para nós mesmos, pessoas acolhedoras, né? Para que a gente não reproduza o discurso agressivo, misógino, machista, taxativo, opressor da sociedade. Para que a gente deixe esse discurso daqueles que se intitulam, né, grandes senhores da moral e do costume com eles, e que nós possamos viver a nossa própria vida do ponto de vista nosso, alcançando liberdade emocional, liberdade espiritual, liberdade financeira, tendo o nosso relacionamento íntimo ao nosso gosto e sendo quem somos, sem temer, sem se esconder, sem ter que perseguir, brigando pelo nosso espaço, como todas as pessoas precisam fazer diariamente. Então é interessante para que a gente não crie essa mágoa, porque quando criamos a mágoa, a revolta, tendemos a absorver essa lama e ao mesmo tempo não reproduzir, né? Porque quando eu reproduzo, é sinal que eu também me olho, me enxergo e me trato da mesma forma, com inferioridade, com desprezo, com abandono, negligenciando. Eu costumo dizer que é se amaldiçoando, né? É considerando-se amaldiçoado, assim como o mundo ocidental fez ao longo dos últimos anos. O mundo todo, na verdade, não só o ocidental. Então, ter esse olhar de quase de se perdoar, né? De se acolher, de não ter julgamento sobre si mesmo, de tirar qualquer culpa, qualquer condenação, que existem realmente pessoas que estão vivendo em uma opressão tão grande que elas construíram. É quase como se estivessem se criminalizando por ser quem se é. A gente não precisa, não precisamos criminalizar quem somos. Que a gente descriminalize a nossa identidade, que é o que a sociedade tentou fazer. Tendo o crime ou não, é criminalizar esse olhar de julgamento, de distância. É ele, é ela, não sou eu. Como se não fosse todo mundo ser humano. E como se o outro fosse assim, o padrão da perfeição e a comunidade LGBT fosse algo distorcido. O que não existe. Todos nós, seres humanos,
somos imperfeitos, independente de sexualidade, independente de gênero, independente das escolhas. Não existe ser humano perfeito, e a discussão da sexualidade não cabe dentro desse campo mesquinho de achar que o outro que é heterossexual e o outro que é homem, o outro que é bi, tem escalas de quem tem vantagem, quem tem menos, quem é mais perfeito. Não existe, né? A sexualidade é uma manifestação da alma natural aos seres humanos. Assim como não existe padrão de sexualidade perfeita, e a sexualidade se manifesta dentro de um espectro, onde cada um incorpora os seus comportamentos, os seus desejos, os seus instintos, que são todos naturais ao seu próprio ser. Então a gente tem que fazer essa análise profunda e jamais se colocar a nível de comparação, né? Porque é aí que reside a doença, a neurose, o princípio psicossomático, a comparação, que é caracterizada pela homofobia, pela perseguição, pela doença de querer destruir no outro o que eu não aceito em mim mesmo. E aí a gente vê vários exemplos, né, de genocídio contra a comunidade, sobretudo contra as pessoas transexuais e transgênero. É o desejo de eliminar, de castrar aquilo que está em si mesmo manifestado e que a mente, por diversas crenças e informações concentradas a vida inteiramente, bloqueia. É como se a mente agisse em guerra com o próprio corpo, com o próprio complexo energético, o próprio complexo sexual. A mente dissesse não. E aí é o princípio da perturbação caracterizada por homofobia e todas as outras coisas. Então, é o olhar de amor, o olhar de autocompreensão, é o olhar de respeito, né? Aceitação, sobretudo, e de construção de uma autoestima, de uma identidade que respeite quem somos, quem se é, sem ter a necessidade de querer se moldar ao que a sociedade exige ou construir um personagem para que seja aceito. Jamais. Cada um tem o direito de ser livre. E se este não é ofertado de maneira digna, temos vários direitos. O primeiro deles é se impor e não aceitar. Até mesmo a lei está à disposição de quem precisa se proteger e se defender. Não nos deixemos acuar nem recuar com a nossa vida. Vamos construir nosso caminho com dignidade, com respeito e com muito amor. Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa, eu estou no Instagram, vocês sabem onde me achar, e no WhatsApp também.